Essa aqui com certeza é uma das classes mais fortes do Dungeons and Dragons 5ª edição, não apenas pelo poder dela sozinha, mas sim pela capacidade dela de contribuir com muitas outras classes. Vamos falar sobre o guerreiro no D&D 5ª edição. Fala aí galera, fala Nocturpianos, eu sou o Vitor, sou sócio fundador aqui da Nocturp, mestre RPG há 18 anos, sou escritor de fantasia também e eu gosto muito de guerreiros, porque eu sou aquele cara que quando vem e entra no jogo, eu basicamente jogo com o quê? Um humano guerreiro, um humano de espada e escudo. Foi assim no Skyrim, foi assim no Baldur's Gate, foi assim em tudo. Mas isso não se resume ao que o guerreiro no D&D 5ª edição faz. Tem muitas camadas, muitas formas diferentes de você construir ele. Então, vamos falar aqui de tudo sobre o guerreiro e vamos construir um personagem. Mas a gente não vai construir um personagem qualquer. A gente vai construir o Legolas. Por mais que muita gente acredite que o Legolas é um guardião, um patrulheiro, na verdade o Legolas é um dos maiores exemplos do que um guerreiro é capaz de fazer. Bora lá? Começando do básico. O guerreiro vai ter um D10 de vida, que é um dos maiores dados de vida. Vai somar ali a sua constituição também. Então isso é muito importante para saber que sim, você será capaz de ser o linha de frente, embora não necessariamente seja onde você vai querer estar. Além disso, você vai ser proficiente com todas as armas, todas as armaduras e escudos, mostrando que você pode usar desde armaduras leves e armas que dependam da destreza, até armaduras pesadas com escudos e uns martelos de batalha para ser um personagem mais tanque. Por mais que você não tenha proficiências com ferramentas só devido à classe, você vai ter proficiências de salvaguarda em força e em constituição, justamente trazendo essa capacidade que o guerreiro tem de ser um personagem mais tanque. Isso se reflete também nas suas escolhas de equipamento inicial de classe, onde você vai poder escolher entre ter uma cota de malhas ou uma armadura de couro, um arco e 20 flechas. Perceba então desde já como que o guerreiro, só da gente falar do conceito dele, ele já tem essa dupla capacidade de construção de personagem. E no nível 1 e no nível 2, o guerreiro ganha algumas características muito interessantes. No nível 1, você vai escolher um estilo de luta, e esse estilo de luta vai te dar um modificador positivo. Para o exemplo do nosso personagem aqui, o Legolas, eu vou escolher arquearia, que vai me dar mais 2 nas minhas rolagens de acerto com arco e flecha, mostrando que eu realmente estou focado aqui em ser um arqueiro bem poderoso. Além disso, você vai ter uma ação que em inglês chama Second Wind, que você vai poder recuperar pontos de vida usando uma ação bônus, sempre que você fizer um descanso curto. Então sabe quando o guerreiro tá ali quase morrendo, mas ele dá aquela levantada, aquela perseverança, e esses dois são no nível 1. No nível 2 de guerreiro você vai ter acesso ao surto de ação, que aí sim é um dos maiores motivos que tanta gente pega 2 níveis de guerreiro, que você vai poder simplesmente ter uma segunda ação em algum turno seu, e você vai poder fazer isso uma vez por descanso curto. Ou seja, você ganha uma nova ação. E isso é muito forte, não apenas para o guerreiro, mas para muitas classes. Dentro do guerreiro, para você ter uma noção, depois ele vai ganhar ataques extras. E com mais uma ação por turno, ele vai poder dobrar aquela quantidade de ataques extras, visto que ele vai dar um ataque extra sempre que ele usar uma ação para atacar. Olha que interessante, já estamos começando o combate. No nível 3 você vai ter acesso a uma subclasse, mas depois, quando eu terminar aqui as coisas básicas, a gente já vai falar de todas as subclasses que o guerreiro pode escolher. E no nível 4 você ganha o que todos os personagens ganham no nível 4, que é mais 2 de atributos ou um talento da sua escolha. Porém, o guerreiro ele vai ganhar isso várias vezes, mais do que as outras classes. O guerreiro ele ganha esse aumento não apenas no nível 4, ele ganha no nível 4, no nível 6, no nível 8, no nível 12, no 14, no 16 e no 19, mostrando que realmente os atributos poderosos ou combinações de talentos são excelentes opções para uma build completa de guerreiro, embora você possa também brincar aí um pouco com a sua construção de personagem. No nível 5 começa uma das coisas mais características do guerreiro, que é o ataque extra. Então sempre que você usar a sua ação para atacar, você vai lá e você vai dar um segundo ataque, e esse ataque extra ele aumenta. No nível 5 você vai atacar 2 vezes sempre que você usar a sua ação para atacar. Porém no nível 11 você vai atacar 3 vezes e no nível 20 4 vezes. Ou seja, quando você fala eu ataco é piu, 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 4 flechas. Tá lembrando algum personagem? O Legolas. Fica comigo. No nível 9 você vai ganhar uma característica chamada Indomável, que sempre que você falhar uma salvaguarda, você vai poder fazer uma rerolagem e usar um novo resultado. Você pode fazer isso uma vez por descanso longo, mas no nível 13 você passa a poder usar 2 vezes e no nível 17 você passa a poder usar 3 vezes. Ou seja, não apenas poderoso aqui no ataque, você também vai ter características e potenciais de defesa para o seu personagem.
Lembrando você que jogar de guerreiro é muito divertido, mas jogar de guerreiro no cenário em que existem deuses, dragões, energia mãe, redomas subaquáticas, submarinos e dirigíveis é muito mais legal. Então, se esses conceitos te interessaram, clica aqui embaixo e vem conhecer o Aventureiros de Nindale. Vem conosco fazer parte do nosso financiamento coletivo do Catarse. Falando aqui um pouco então agora de subclasses, então vamos falar de todas e depois eu vou mostrar qual que eu vou escolher pro Legolas, vou mostrar como otimizar o guerreiro e aí a gente vai fechar o nosso guia lá no fim com o personagem construído e com dicas bem valiosas para você. A primeira subclasse é a do Arqueiro Arcano. Este Arqueiro Arcano ele vai ter flechas mágicas que ele vai poder lançar para poder criar efeitos únicos, que basicamente nenhum outro personagem vai conseguir fazer. Nesse sentido, você vai ter uma reserva de tiros arcanos, né, de flechas arcanas, que você vai poder usar para criar alguns efeitos. Como, por exemplo, causar um dano necrótico extra ou banir o alvo da sua flecha. E ao longo dos níveis você vai ganhando mais formas de usar isso e vai podendo até rerolar os seus ataques. A segunda opção é o Banneret. Ele é do livro da Costa da Espada e ele aqui é tipo um general de guerra, como se fosse o Théoden ali de Rohan, do Senhor dos Anéis, caso você também seja fissurado nessa cena aqui. Arrepia só de lembrar que ela existe. E este é um personagem que ele, por mais que tenha todas aquelas características do guerreiro, de ataque extra, as suas características de subclasse vão ser de suporte. Então ele vai poder ajudar os aliados, seja curando eles, seja ajudando eles a lutar mais, seja ajudando e inspirando eles a seguir em frente. É para você que quer ser aquele líder do grupo e inspirar todo mundo a ser perseverante. A terceira opção é uma das mais usadas aí por guerreiros, que é o do Mestre de Batalha. Por que ele é tão usado assim? Porque aqui você vai ter uma reserva de dados de manobra. E você vai poder escolher algumas manobras para você utilizar essa reserva de dados. Então, quando você fizer algumas ações ou quando certas condições acontecerem, você usa essa reserva podendo causar coisas, fazer coisas que muitas poucas outras classes conseguem fazer, como provocar um oponente, como derrubar um oponente, desarmar ou até assustar eles, além de causar dano extra dependendo das manobras que você escolher. Uma quarta opção de subclasse é o Cavalier, que foi traduzido como o Cavaleiro, que é do Xanatar, e aqui você vai ser proficiente em lutar em uma montaria. Então não apenas você consegue ser tanque ao absorver, ao chamar a atenção para você, para todos os golpes, como você consegue ser mais rápido e dar alguns avanços, né, aqueles charges assim, em direção aos oponentes, causando alguns efeitos cruciais. Eu particularmente acho que isso pode ser um pouco estranho, pensando que o jogo chama Masmorras e Dragões, mas se for uma campanha que tem muita cena em campo aberto, em que os seus animais não ficariam reclusos em ambientes fechados, ou que você é um personagem piquetuchinho com uma montaria, por exemplo, uma aranha, aí pode ser algo bem viável. Eu gosto muito dessas lutas montadas no D&D, tem que tomar um pouquinho de cuidado, fica aqui o aviso. A quinta opção é para você que gosta de duas coisas. Primeiro, você gosta de contar com a sorte, e segundo, você não gosta de pensar muito e ficar estrategizando, que é o campeão. O campeão, ele não vai ter efeitos complexos, dinâmicos, que tem que ficar lembrando. Ele basicamente ganha estilos de luta e o crítico dele se torna aprimorado. Ou seja, você vai causar danos críticos não apenas quando você tirar 20 no dado, mas também quando você tirar 19 e em níveis mais altos quando você tirar 18. Nesse sentido, você vai contar com essa sorte ou você vai usar estratégias que garantam vantagem para que você tenha mais chances disso. E além disso, você tem este efeito poderoso de dar possivelmente muito dano nos seus oponentes, especialmente se você focar em armas com dados altos de dano. A sexta opção é para você que, assim como eu, é main Echo no League of Legends, porque chama Echo Knight, é o Cavaleiro dos Echos, e ele funciona exatamente como o Echo do LoLzinho, no sentido de que você existe e existe uma duplicata sua, e esta duplicata você pode não apenas usar ela para tomar dano no seu lugar, você pode trocar de lugar com ela e você pode fazer essa dinâmica. Então, enquanto você bate aqui, a sua duplicata vai fazendo efeitos, ou seja, você vai ter que coordenar as duas coisas para extrair o máximo dessa classe. Existem builds que eu já fiz do Echo que usam esta classe como uma das opções para recriar, né, essa sombra junto com os outros efeitos. Acho bem interessante e é bem legal para você que gosta dessa dinâmica. A oitava opção é o Cavaleiro Arcano, e é para você que, assim como eu, sente falta de não ter ali aquela magia. Você gosta, né, de ter aquela magia, você gosta de ter a possibilidade de fazer alguns efeitos diferentes do famoso, famoso eu ataco. Nesse sentido, o Cavaleiro Arcano, ele é o guerreiro, mas ele também precisa ter inteligência alta se você usar magias de acerto ou salvaguarda, porque você vai ter um arsenal mágico junto com
contigo. Você vai estudar as artes marciais, mas você também vai estudar as artes arcanas. Nesse sentido, você vai poder ter magias que os magos possuem, como a magia escudo, como o Booming Blade, podendo fortalecer ali as suas ações, os seus golpes e o seu guerreiro como um todo, tanto no sentido protetor para si, quanto ofensivo, quanto até de ajudar seus aliados. Existem algumas builds que usam essa classe que sua CA pode chegar até 30, né, dentro de uma rodada ali, dependendo de como você monta esse personagem. A oitava opção aqui é o Psy Warrior, o guerreiro psionico, que é lá do Tasha, e ele é basicamente um Jedi. Ele não é você dançando Psytrance ali no ensino médio. Talvez eu tenha entregado a minha idade aqui, pra época ali que todo mundo sabe isso, mas de qualquer forma, aqui você vai poder ter acesso a esses poderes psionicos, podendo criar campos de força ao seu redor, podendo usar telecinese em si, nos aliados, podendo dar pulos e até afastar seus oponentes simplesmente com esse poder psionico. É basicamente um Jedi, na minha humilde opinião. A nona opção, eu acho que eu me perdi na contagem, mas de qualquer forma, a penúltima opção aqui é o Cavaleiro das Runas, que ele tem uma conexão dupla, tanto com os gigantes quanto com as runas, de uma forma que esses dois se encontram, e ele vai usando o poder das runas enquanto ele mesmo vai se tornando o personagem maior e, né, mais descendente de uma forja, e essas runas vão trazendo coisas únicas, específicas e poderosas para o guerreiro, como um dano de fogo aumentado, como um dano de gelo e causar lentidão em oponentes, algo um pouco mais dinâmico em que você vai ter que craftar, né, vai ter que criar essas runas e depois utilizá-las em combate. E por fim, a última subclasse disponível e possível oficial do guerreiro é o guerreiro samurai, que pra mim é uma das mais fortes, porque ele mistura duas coisas muito interessantes. E vou falar até de uma terceira bônus antes aqui, que você é um samurai, quem não queria ser um samurai? Por sinal, já deixo aqui, ó, comenta, se você preferiria ser um samurai, um ninja ou um pirata. Vamos ver quem que vence aí. De qualquer forma, essa classe ela vai ser boa em duas coisas. Primeiro, em garantir acertos com vantagem, e segundo, em ser também o rosto do grupo. Você vai unir essas duas coisas de forma que você garante vantagem nos seus próximos ataques, enquanto você também tem proficiência com perícias como persuasão e intimidação, podendo assim ser tanto essa contribuição para o grupo quanto extremamente poderoso em batalha. É com certeza uma das melhores subclasses aqui do guerreiro, para você que quer ir longe com o seu guerreirinho. Falando aqui agora um pouco então de como construir o seu guerreiro, como otimizar ele, multiclasses e como montar o nosso querido Legolas. Primeiramente, falando de atributos. Como eu já falei antes, existem duas opções básicas para você construir esse seu guerreiro. A primeira é um guerreiro baseado em força, a segunda é um guerreiro baseado em destreza. Ambos vão contar com constituição alta, porque constituição é útil em todas as classes praticamente. Um guerreiro baseado em força, você vai focar seu atributo realmente no força, para você poder empunhar armas que vão usar esse atributo, como espadas, como machados, como clavos, como martelos e enfim. Enquanto destreza, você vai focar ou em arco e flecha e bestas, ou em espadas mais curtas e adagas, para você ter um estilo de luta mais ágil. Então vai da sua escolha de qual desses dois você quer usar. Se você fizer um guerreiro baseado em força, destreza vai ser praticamente inútil, você pode jogar lá embaixo, caso contrário se torna o seu atributo mais alto. E vice-versa, se você for um guerreiro baseado em destreza, você não vai precisar de força. Os outros atributos, inteligência, sabedoria e carisma, depende do papel social e de exploração que você quer ocupar ali no seu grupo. Em termos de raças aqui para o nosso guerreiro, o Anão da Montanha é uma raça boa para quase todas as classes, porque ele tem atributos muito fortes, assim como algumas proficiências muito úteis, especialmente para aquele anãozinho mais robusto, né? E uma outra opção que apareceu aqui em quase todos os nossos vídeos desses guias é o Humano Variante, visto que você já começar com talento, especialmente pensando tanto de talentos que você pode pegar como guerreiro, é uma opção incrível. Lembrando que aqui a gente tá falando das opções só do livro do jogador, para você que ainda não conseguiu comprar todos os livros aí do D&D Quinta Edição. Em termos de perícias, conforme você for pensando em possíveis origens, antecedentes, as mais interessantes são atletismo, visto que mesmo que você seja baseado em destreza, empurrar um oponente ou se movimentar, fazer usar essa força é sempre bem interessante, então é uma perícia legal de, mesmo que você tenha atributo negativo, você compensar com essa proficiência. Percepção, que é basicamente útil em todos os personagens, mas você como guerreiro conseguir ficar ali não surpreso, conseguir ficar atento ao seu ambiente é algo bem interessante também. Em termos de antecedentes, aqui temos várias opções do livro de jogador, de vários outros livros também, mas para o nosso querido guerreiro, com certeza uma das melhores opções é o soldado, porque ele vai te dar proficiência em duas perícias que são bem importantes, bem fortes ali para o guerreiro, que são atletismo e intimidação, visto que você pode ser, né, um guerreiro muito ágil ou muito forte, e você vai ter uma proficiência
proficiência legal também, como por exemplo com um set de dados, um set de jogos. E em termos de talentos, existem muitas opções legais aqui para você escolher o seu guerreiro, muitas mesmo. Você pode escolher o sentinela, você pode escolher o especialista em armadura pesada, especialista em arma pesada, você pode pegar o sharpshooter, que eu não lembro exatamente como que é em português agora, peço perdão, e vários outros talentos que vão contribuindo para esse seu estilo de luta. Como você vai ganhar atributos em muitos níveis, faz sentido você pegar talentos, não apenas atributos, porque chega uma hora que você vai ter 20 de força ou destreza, 20 de constituição, embora os demais atributos sejam bem úteis sim, não compensa comparado com o que você pode obter aqui de um talento. Nesse sentido, existem muitas opções legais, e para o nosso Legolas já tem algumas que eu estou de olho aqui, mas eu já conto para você como que eu escolheria esses atributos. Em termos de multiclasse, aqui é interessante, porque muitas classes se beneficiam de 2, 3 ou até 5 níveis de guerreiro, mas o guerreiro não se beneficia tanto assim em fazer multiclasse com outras, visto que ele já tem um kit completo. Mas tem 3 opções aqui que, se você quiser dar uma inventada, dar uma brincadinha, podem ser legais. A primeira, por parível que cresça, é o Ladino, para você que gosta de bater e correr, porque você vai ter a ação ardilosa, então você vai poder vir usar a sua ação para atacar, fazer 1, 2, 3, né, em níveis mais altos, 4 golpes, só com aquela ação, vai poder ter o surto de ação, dar mais 8 golpes, e aí usar a sua ação bônus para fazer a ação ardilosa de desengajar e voltar. Uma segunda opção para você que quer ser o rosto do grupo é fazer multiclasse com um bruxo, mas tem que ser o bruxo Hexblade. Isso vai permitir que você use carisma para bater em vez de força ou destreza, podendo ter este atributo alto e podendo se beneficiar de todos os outros ataques extras e todas as outras opções bem legais que o guerreiro também possui. E uma terceira opção é o mago. Ao fazer essa multiclasse aqui com o mago, não apenas você tem acesso a magias de ritual, como se você pegar 2 níveis, você também tem acesso a alguma característica de subclasse que pode ser muito interessante, como por exemplo a canção das lâminas, né, o Blade Singing, que vai poder te beneficiar bastante, o da abjuração, que vai te dar um pouco mais resistência, ou outras opções que você pode dar uma brincada aqui. Nesse sentido, o guerreiro ele é muito forte sozinho, não precisa dessas subclasses, mas essas são algumas formas legais de construir. Então aqui para o nosso Legolas, falando de atributos, pensando nele no nível 1, a gente vai colocar a destreza dele lá em 15, a constituição em 14, a sabedoria em 13, o carisma em 12, porque ele é bonitão, inteligência em 10 e força em 8, porque ele é magrão e tal, né, aquele cara esguio, ele não vai precisar desse atributo pra gente. Quando a gente pensa em raça, né, em ancestralidade, a gente vai escolher o que ele é um alto elfo. Como a gente pode, de acordo com o livro do Tasha, mudar os atributos, então eu vou colocar esse mais 2 lá em constituição e o mais 1 em destreza, fazendo com que tanto destreza quanto constituição fiquem em um valor de 16. Nesse sentido, a gente vai ter mais 3 de destreza no nosso modificador, mais 3 de modificador em constituição, de forma que o nosso Legolas aqui começa já com 13 pontos de vida. Além disso, como um alto elfo, que é a ancestralidade que a gente escolheu, nós teremos acesso a uma magia, e aqui a gente vai escolher a magia Booming Blade para fortalecer aqui os nossos golpes corpo a corpo, visto que o Legolas também é muito ágil, muito poderoso nesse estilo de luta. Além disso, a gente tem a escolha de estilo de luta já no nível 1, a gente vai escolher a arquearia para ter mais 2 nos nossos acertos com arco, e esse mais 5 para acertar, porém se for com arcos, mais 7 para acertar com arco e flecha já no nível 1, porque afinal de contas, ele é o Legolas. E a gente precisa fazer algumas escolhas em termos de item. Não vamos começar com uma cota de malhas, vamos começar com arco, com nossas 20 flechas e com nossa armadura de couro. Vamos começar com 2 armas marciais, vamos escolher 2 espadas curtas, naqueles momentos que o Legolas, né, tira as 2 espadas e começa a lutar corpo a corpo. Vamos escolher uma besta leve, para caso o arco dele quebre, não sei, e um kit de explorador, porque o Legolas, né, um elfo, não é muito de ficar entrando dentro de masmorra. Além disso, a gente pode escolher 2 perícias de uma lista aqui, exclusiva do guerreiro, então a gente vai escolher, obviamente, acrobacia e percepção, visto que o nosso elfo tem aqueles lindos olhos élficos que veem tudo. E para finalizar, o nosso querido Legolas, não faremos nenhuma subclasse. Nós vamos pensar como ele seria aqui até o nível 6. Muito embora ele talvez seja um personagem de nível um pouco maior aqui. Como que a gente vai escolher a nossa progressão? Aqui pro Legolas, o nível 2 a gente não tem nenhuma escolha para fazer, mas no nível 3 a gente vai escolher a subclasse de mestre de batalha. E aqui a gente vai poder escolher algumas manobras. E aqui ao fazer essa escolha a gente vai ter acesso a 3 manobras e a gente vai escolher as seguintes. Primeiro, desarme, segundo, precisão e terceiro, a de derrubar. Em inglês é trip attack. E aqui eu já conto para vocês que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. No nível 4 a gente vai colocar mais 2 de destreza, subindo nosso valor de destreza para 18, passando aí o nosso modificador de ataque com arco de mais 7 para mais 8. E no nível 5 a gente vai ganhar um ataque extra, podendo aí atacar 2 vezes, mas no nível 6 a gente vai ganhar aqui uma opção ou de atributo ou de talento. E aqui a gente vai escolher um talento, deixa eu explicar por quê. No nível 5, nossa proficiência ela muda de mais 2 para mais 3. Então aquele modificador que a gente já tinha de mais 8 para arco,
ele vai subir para mais 9. Ou seja, a gente precisa de mais 10 aqui? Pode até ser que sim, mas tem uma opção muito mais interessante. A gente pode pegar o talento do Sharpshooter, que vai permitir que a gente subtraia 5 da nossa rolagem de ataque para adicionar 10 no dano caso a gente acerte. Você fala, pô, Vitão, mas menos 5 você vai ter um mais 4. Aí que tá. Se a gente combinar isso com a manobra de ataque de precisão, nós iremos rolar um D8 no nosso acerto. Então você vai rolar o seu D20 de forma natural, você vai ter o seu modificador de mais 9, você vai rolar um D8, então vai ser D20 mais 9 mais um D8, e aí sim você subtrai 5. Desse acerto, a chance de você tirar 5 ou mais, né, no seu D8 é de 40%, de 30% ali, né? Uma chance alta, quase 50%. Mesmo que você não tire 5, se você tirar 3, a penalidade é muito baixa versus você dar 2 golpes ali, um golpe depois o segundo, com esse mais 10 caso você queira usar de novo. Ou seja, é uma forma bem legal de a gente mostrar como que o Legolas consegue mirar de forma muito precisa e realmente acertar em um ponto que causa muito dano, sem falar das outras manobras que permitirão que ele desarme alvos ou derrube eles, coisas que ele já fez. Então, já pega essa ficha do Legolas que está aparecendo aqui na telinha para você, use na sua mesa e finja que é algum outro personagem, ou caso você não tenha gostado, dê uma olhada nessas opções aqui de classes também de D&D para o seu personagem. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.